O Ministério do Comércio da China rechaçou nesta terça-feira a possibilidade de ceder à pressão de Donald Trump para retroceder sobre as medidas anunciadas em retaliação ao tarifaço do presidente americano. Segundo a pasta, a imposição pelos Estados Unidos de tarifas recíprocas à China é completamente infundada e é uma prática típica de intimidação unilateral. O Ministério chinês afirmou que, abre aspas, a ameaça dos Estados Unidos de aumentar as tarifas sobre a China é um erro em cima de um erro e, mais uma vez, expõe a natureza chantagista dos Estados Unidos. A China nunca aceitará isso. Se os Estados Unidos insistirem em seu próprio caminho, a China lutará até o fim. Fecha aspas. Trump voltou a ameaçar a China na segunda-feira, com tarifas adicionais de 50%, caso Pequim não retire as tarifas retaliatórias de 34%. Duda Teixeira, é uma situação bastante complexa essa do tarifaço americano, a escalada chinesa. Estados Unidos deu até hoje para a China recuar. Acha que vai acontecer isso, Duda? Boa tarde. Inácio, acho que não. Boa tarde. Acho que teve uma mudança no posicionamento da China. A China estava mais cautelosa. No começo, o Trump falava ali de tarifas de 10%. Começou assim, né? Depois dobrou para 20%. E aí, quando anunciou tarifas para o mundo inteiro na semana passada, vieram essas mais 34%. E essas tarifas, elas não é que uma substitui a outra, né? São tarifas adicionais. E aí, no que a China falou assim, olha, você vai me taxar agora em mais 34%, então 34% para você também. O Trump falou, então vou aumentar mais 50% em relação a produtos chineses. O Goldman Sachs fez aí a conta e diz que se o Trump cumprir o que ele está prometendo, as tarifas a produtos chineses vão chegar a 110%, o que não é pouca coisa, né? O produto chinês chega nos Estados Unidos e mais do que dobra de preço. Mas aí o que pode ter acontecido para a China mudar? A China no começo ela estava um pouco cautelosa, do tipo, olha, não vamos retaliar na mesma medida, vamos tentar negociar. Está rolando essa negociação aí da venda do TikTok, vamos ver o que vai dar nisso. E agora a China está enfrentando muito mais os Estados Unidos. Teve até uma frase, que acho que é de hoje, de uma autoridade chinesa, dizendo, nós vamos lutar até o fim, né? Então, assim, não dá essa aparência de que vai desistir. E talvez a China esteja fazendo isso porque está vendo que tem uma chance do governo americano e do Trump mesmo acabar desistindo de impor essas tarifas todas. A China talvez agora esteja entendendo que, olha, os Estados Unidos vão ter uma inflação maior, porque tudo que eles estão importando do mundo vai chegar mais caro para os consumidores e para as empresas americanas. Também entende que a Tesla, do Elon Musk, né, que está lá com o Trump no Departamento de Eficiência Governamental, está sendo muito prejudicada também. Muitos dos negócios da Tesla são na China, então também tem isso. E a venda do TikTok aparentemente foi cancelada, mas o Trump também não quer aparecer como o sujeito responsável por ter anulado a venda do TikTok, ou o cara que fechou o TikTok, né? Então, a China provavelmente está vendo que os Estados Unidos e que o Trump não vão aguentar impor essas tarifas, as consequências de impor essas tarifas para o mundo inteiro, e a China está falando assim, vamos até o fim, né? Eles falaram isso mesmo, nós vamos lutar até o fim. Então, acho que tem um jogo aí perigoso, porque essas tarifas chegam uma hora que o comércio fica inviável, né, entre os países. Estamos falando das maiores duas economias do mundo inteiro, mas a China parece que dobrou a aposta e está trucando o Trump nesse momento.
Aliás, é interessante você falar isso, Duda, porque hoje de manhã o presidente Trump soltou naquela Truth Social, que é a rede social dele, uma conversa que ele teve com o presidente interino da Coreia do Sul, dizendo que foi uma conversa muito boa. Ele falou sobre a tarifa que ele cobra do exército por estar lá. Então a Coreia do Sul tinha que pagar uma tarifa que o Biden tirou e agora vai voltar, enfim. Mas o interessante é que no finalzinho da conversa, no finalzinho da mensagem dele, ele trouxe uma informação interessante. Ele disse o seguinte: a China também quer fazer um acordo, muito, mas eles não sabem como começar. Estamos esperando a ligação deles. Isso vai acontecer. Essa é a frase dele, lembrando que se eles realmente colocarem essa tarifa de 50% a partir de amanhã, os produtos chineses vão pagar 104% de tarifas no total, desde que o Trump começou com essas tarifas, hein, Duda? Pois é, essa frase aí do Trump, ele não é claro que a gente está torcendo, né? A China vai vir aqui, vai fazer um acordo com a gente, mas parece que quem está torcendo mesmo é o Trump, né? O Trump está esperando que a China vá lá e faça um acordo. É claro que a China também pode ter grandes problemas com isso, né? Já está se falando há algum tempo de que a China não vai crescer mais como antes. Quando a China para de crescer, aumenta a chance de terem protestos, rebeliões dentro do regime comunista, e o que os comunistas querem evitar a todo custo é qualquer instabilidade política interna. O crescimento econômico evita que isso aconteça. Agora, a China também entende que tem um controle muito bom da população e que pode sim dobrar a aposta com o Trump. Então, esse desejo, wishful thinking, né, pensamento mágico do Trump de que, olha, a China vai vir aqui atrás negociar, assim, vai ligar para mim aqui na Casa Branca, talvez não aconteça. Parece que a gente está naquela disputa de quem vai piscar primeiro. O problema é que o Trump fez de uma maneira que quem quer que pisque primeiro, que procure um acordo, vai ficar feio internamente. Se a China recuar agora, ela vai ficar muito mal, e se os Estados Unidos recuar, também vai ficar muito mal. E o que é contra todo quanto é tipo de regra de negociação. Você sempre dá uma margem para o seu oponente sair graciosamente com dignidade. Trump não fez isso, o que dificulta esse tipo de negociação na ponta da faca, como ele tem feito, né? Falando nisso, falando nos Estados Unidos, diplomatas americanos e iranianos vão se reunir em Mascate, capital de Omã, no próximo sábado para discutir um acordo nuclear sobre o programa nuclear iraniano. Se ocorrer, o encontro será o primeiro entre os países desde 2015. Em maio de 2018, Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo que tinha sido costurado com as potências europeias, afirmando que o Irã financiava grupos armados no Oriente Médio. Com a saída americana, sanções voltaram a prejudicar a economia iraniana. Contudo, há dúvidas sobre como classificar as negociações previstas para ocorrer em Omã. Trump afirmou que serão negociações diretas, mas o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, negou. Segundo Araghchi, os diplomatas não ficarão no mesmo quarto ou na mesma sala. Os americanos ficarão em um espaço e os iranianos em outro. Então, diplomatas de Omã ficarão entre os dois cômodos, levando bilhetes para um lado e para o outro. Duda Teixeira, não é mais fácil fazer uma videoconferência? Não vou nem falar do Skype, porque esse daí vai deixar de existir em maio. Podia, né? Faz ali... não precisaria nem viajar até Omã, né? Omã que é um país longe, lá no meio do Oriente Médio, né? Um país pobre também, tem todo esse... Você deslocar essas equipes todas, e aí cada um fica cada um no seu quadrado mandando um bilhetinho por esses diplomatas de Omã, né? Coitados desses diplomatas vão ficar indo e voltando o tempo todo. Mas, enfim... Essas negociações, é interessante isso, porque aparentemente você fala, nossa, o Trump está invertendo tudo o que ele fez, né? Porque o Trump é que foi muito duro no primeiro mandato dele com o Irã, né? Ele tirou os Estados Unidos daquele acordo que tinha sido feito com as potências europeias e que permitia ali o Irã ter alguma atividade de enriquecimento de urânio, mas até um certo limite, preocupados ali com realmente a bomba atômica iraniana, né? Que está em produção, mas que está nos seus momentos finais ali, né? O Irã, quando quiser, realmente ele termina de fazer isso. E o argumento do Trump naquele momento é, olha, o Irã
está financiando vários grupos terroristas no Oriente Médio, cita ali no decreto dele os Houthis, o Hezbollah no Líbano, as milícias xiitas no Iraque, e fala, assim não dá, vamos sair aí desse acordo, e aí retomou as sanções econômicas contra o Irã. E o Irã ficou bem bravo com essa história. O Biden tinha uma sinalização ali de que poderia retomar esse acordo, não conseguiu, e agora o Trump aparentemente está dizendo, bom, vamos lá tentar fazer esse acordo, né? Mas ao mesmo tempo o Trump também fala, olha, se o Irã não aceitar o acordo, o Irã vai estar em grande perigo. E ele faz esse anúncio do acordo ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, né? O que mostra muito. O Netanyahu está no momento que ele está forte porque atacou pesadamente o Irã, o Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza e os americanos também atacando os Houthis no Iêmen. E o Israel também atacou diretamente o Irã já em 2 momentos nos últimos meses. Então, o Irã pode ser que o Irã enfraquecido, né, esperando mais ou menos ou aguardando um possível ataque israelense, queira nesse momento também, para aliviar o peso das sanções econômicas, fazer algum acordo com os Estados Unidos. Aí o Trump até poderia conseguir isso. Agora precisa ver em que condições que isso aconteceria, né? O Irã realmente aceitaria parar a produção da bomba nuclear? Não sei dizer. Vamos descobrir.